Como esperado, vai dar confusão. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Homem-Laranja Mal indicou Amy Coney Barrett para Supremo Coliforme Fecal de lá, ou Suprema Corte Federal, ou alguma coisa assim, o órgão supremo da parasitagem juspositivista lá de Trumpilândia. Vocês sabem, eu tenho tratado esse tema no meu outro canal, no Ancapsu. Lá eu já falei em bastante detalhe disso, mas enfim, no dia 18 desse mês morreu Ruth Bader Ginsburg, ou RBG como eles chamam ela lá. Morreu de câncer do pâncreas. Ela já tinha 87 anos e com isso abriu uma vaga no tribunal de lá. A parasitagem suprema de Trumpilândia é um pouco diferente da daqui de Banânia. Aqui são 11 parasitas, lá são só 9. E lembra, lá o regime é common law, o que significa que esses 9 parasitas têm muito mais poder que os 11 daqui. De fato, boa parte das leis de lá é feita por esses 9 parasitas. Lá é correto o Supremo fazer lei, é esperado que eles façam novas leis. Aqui, em tese, não pode, só o Congresso parasitário daqui que pode criar lei. Mas você sabe, né? Você está acompanhando o STF aí, você sabe que eles dão um jeitinho. Além disso, aqui os parasitas cosplay de Batman se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade. Lá o cargo é vitalício. Em ambos os casos, lógico, o parasita pode pedir aposentadoria a qualquer momento, mas isso é raro. Geralmente a saída lá é pela morte mesmo, da mesma forma que geralmente a saída aqui é por fazer 75 anos de idade. RBG foi apontada para a corte por Bill Clinton, um democrata socialista de esquerda, muito defensor do compartilhamento de charutos com estagiárias da Casa Branca, e ela era ativista, feminista, um símbolo de fato da luta da esquerda lá em Trumpilândia, era adorada pelos socialistas de esquerda de lá. RBG, de fato, já lutava contra o câncer há alguns anos. Nos últimos 2 anos ela estava de licença, ela nem ia no tribunal mais. De fato, o único motivo pelo qual ela não havia ainda pedido aposentadoria é que ela esperava sobreviver até o ano que vem, e assim, se o novo chefe da máfia lá de Trumpilândia for um democrata, ela poderia ser substituída por outro democrata, outro socialista de esquerda. Ela quase conseguiu, né? Faltam só mais alguns meses. Mas infelizmente ela veio a falecer no dia 18. Daí isso gerou um problema, porque em 2016, o último ano da administração do Obama, morreu também um parasita supremo lá em Trumpilândia, só que do outro lado. Obama, vocês sabem, é um democrata, um socialista de esquerda. Antonin Scalia era um conservador também muito famoso por lá. Ele tinha sido nomeado pelo grande Ronald Reagan. Também teve uma atuação marcante defendendo liberdade de ter armas, contra o aborto e várias outras pautas conservadoras. Era praticamente um RGB de sinal contrário, ou RGB era um Scalia ao contrário. O fato é que os dois eram símbolos de suas ideologias. Há vários casos de debates entre eles, sempre debates de alto nível, muito amigáveis, em que eles defendiam pontos opostos. E ele morreu justamente no último ano da administração do Obama. Daí, na época, os conservadores, os socialistas de direita de lá, falaram que era errado Obama indicar um sucessor, porque estávamos em ano de eleição, era melhor deixar o povo decidir quem seria o novo presidente indicar alguém. E, por outro lado, os democratas falavam, né, os democratas, os socialistas de esquerda falavam que não tem esse papo não, é direito do chefão mafioso indicar o sucessor, não importa se tem eleição ou não. Curiosamente, esse ano os papéis se inverteram, né? Os republicanos querem indicar o substituto de RGB, os democratas acham melhor esperar o próximo presidente. Um lado usa as frases do outro para acusar o outro de hipocrisia, e ambos os lados, claro, estão certos nisso, é tudo uma cambada de hipócrita mesmo. Uma hipocrisia do caralho esse troço de governo, democracia, socialismo, juspositivismo, tudo uma bosta azeda. O fato é que Obama indicou sim Merrick Garland para a Suprema Corte no lugar de Scalia. Só que o Senado, em 2016, tinha maioria republicana e simplesmente não aprovou o cara. No final, quem substituiu a vaga foi o Trump, em 2017, quando indicou Neil Gorsuch, outro conservador. Ou seja, naquele embate em 2016 a direita ganhou. Dessa vez agora tem tudo para ganhar também, porque independente de opiniões e argumentos e hipocrisia, o Senado novamente tem maioria republicana. Tudo indica que Amy Coney Barrett deve ser confirmada nos próximos dias. É lógico, os democratas vão fazer tudo para barrar isso, seja qual for o preço. Já estão falando até em fazer um novo processo de impeachment, não contra o Homem-Laranja Mal em si, mas contra o William Barr, que é o parasita advogado-geral de lá. Por que isso? Bem, porque segundo a regra do Senado lá de Trumpilândia, enquanto a Câmara julga um impeachment, o Senado é proibido de ter sessão.
Entenderam a jogada? Eles sabem que esse impeachment não vai dar em nada, mas mesmo assim vão ficar enrolando o impeachment alguns meses e impedem o Senado de se reunir e aprovar a Amy Coney Barrett. E lembra, os democratas têm a maioria na Câmara Parasitária de lá. No final das contas, virou uma queda de braço. Mesmo que não façam isso de impeachment, vão fazer todo o possível para adiar a confirmação dela no Senado. Em tese, eles só precisam adiar até o dia 3 de novembro, o dia da eleição lá de Trumpilândia. É um pouco mais de um mês daqui. Logo em seguida, ao dia 3 de novembro, já saberemos quem ganhou. Se Trump ganhou, não faz diferença. Se Biden ganhou, é possível que eles consigam virar alguns votos no Senado, porque tem um argumento agora que já sabe que vai trocar de presidente. A mídia tradicional socialista já está fazendo o papel dela, buscando loucamente podres na vida da juíza para poder apontar e tratar ela como se fosse a pior pessoa do mundo. Se fosse homem, já teriam nesse momento umas 50 mulheres dizendo que foram estupradas por ele há 35 anos atrás, num lugar que não se lembram, num dia que não se lembram também, mas que tem certeza absoluta que foram estupradas pelo indicado. Como é mulher, é um pouco mais difícil esse caminho, mas não tenham dúvidas que eles vão achar alguma coisa. Já tem jornalista acusando ela de ser racista, sabe por quê? Ela tem 7 filhos no total, sendo 2 filhos adotivos que nasceram no Haiti, são negros. Lógico, família branca adotar crianças negras é claramente racismo estrutural, patriarcado, opressor, colonialista, é evidente que sim, né? Você só pode adotar criança da sua exata mesma raça e cor, se não é racismo. É, cara, você entendeu, o movimento esquerdista americano inverteu completamente o significado de racismo. Racismo costumava ser você privilegiar a sua raça e tratar pessoas de outras raças de forma diferente, de forma inferior. Agora não, agora racismo é você querer interagir entre raças, você aceitar outras raças. Não, tem que ser cada um na sua raça, ninguém mexe na raça do lado. Ou seja, inverteram totalmente o significado de racismo para a conveniência política deles. No final, a grande acusação contra ela é ser conservadora. Ela é católica conservadora, inclusive. Católica, vocês sabem, é minoria lá em Trumpilândia, lá a maior parte é evangélica. Nas palavras da mídia socialista tupiniquim aqui de Banânia, ultraconservadora, porque ela defende que juízes têm que respeitar a Constituição, direito a armas lá é constitucional. A posição dela também é contra o aborto, embora eu duvide que essa posição de Roe versus Wade, que permite aborto nas 3 primeiras semanas lá em Trumpilândia, vá mudar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos mais antigos aqui no canal. A data de votação no Senado parasitário da indicação dela não está marcada ainda, mas 51 senadores republicanos já confirmaram que vão votar a favor. Tem 3 senadores republicanos que não adiantaram seus votos, disseram que querem estudar o caso para ver como vão votar. Mas mesmo que supostamente votem contra, o resultado final ficaria empate, e o voto de Minerva nesse caso seria do Mike Pence, o vice-presidente do Trump. Ou seja, no final das contas, Trump deve ganhar tranquilo essa. A questão só é o jogo dos democratas de adiar isso o máximo possível. No final das contas, esse é o problema inerente de estruturas justpositivistas. Elas só funcionam quando há um mínimo de acordo entre aqueles que participam. Trumpilândia sempre foi uma máfia que funcionou melhor que outras máfias estatais por aí, porque, por muito tempo, democratas e republicanos eram bem próximos. Eles não tinham, lógico, a exata mesma pauta, havia divergência, mas se você olhasse as pautas deles, eram muito similares. Só agora, na era da informação descentralizada e distribuída, que, como avisamos, isso vai criar bolhas cada vez mais estanques, cada vez mais radicais, a ponto que, em algum tempo, a gente não vai conseguir nem conversar com pessoas de outras bolhas, porque a língua vai começar a mudar. Nesse ambiente não tem como funcionar a democracia, vira sempre um cabo de guerra puro e simples. A saída é a sociedade de leis privadas, não tem outra saída para o mundo que não seja o anarcocapitalismo. Sim, e preste atenção no que vai acontecer lá em Trumpilândia, porque isso vai acontecer aqui em Banânia também daqui a uns 20 dias, é só uma prévia. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Carlos, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!